Para proferir a sua palestra, eu vou convidar o Dr. Saul Torim Leal, que é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, tendo sido assessor na Corte Constitucional da África do Sul e da vice-presidência da Suprema Corte de Israel. É sócio de Aires Brito, consultoria jurídica e advogado. Saul, doutor Saul, tem a palavra. Bom, muito boa tarde. É um privilégio estar na companhia de vocês, nesta tarde de sábado, tratando nesta conferência jurídica de um tema que reputamos da mais extraordinária relevância. Vou começar falando um pouco do começo da história. Eu era muito jovem, um garoto, quando, no início da década de 90, na pequena cidade de Nazaré, do Piauí, 6.000 habitantes, eu vejo chegar aquele servidor público cujo cargo já não existe mais. Ele era o mensageiro, e o mensageiro conduzia um veículo alienado para o patrimônio da municipalidade, uma bicicleta Monarch barra circular. A missão daquele jovem rapaz era percorrer as vilas e vilarejos de Nazaré do Piauí, avisando as pessoas de que logo ali na frente uma ligação telefônica viria. E então essas pessoas se dirigiriam ao posto telefônico. E numa pequena cabine, sob os comandos de uma senhora, que era sem dúvida o maior data center daquele município, você teria direito ali a 5 minutos de uma ligação telefônica. Eu vivi isso, Brasil, começo da década de 90. Não era apenas um problema de tecnologia. Claro que tudo mudou depois, claro. Mas havia um problema de modelo normativo. Nós tínhamos uma prestação de serviço integralmente estatal, sem nenhum tipo de participação de força privada. Nós tínhamos, naquele momento, um alheamento da expertise e da técnica que tem sido construída nas agências reguladoras. Nós tínhamos uma captura das forças políticas subnacionais nessas estatais, que faziam com que presidentes das companhias telefônicas não raramente se tornassem lideranças políticas. Falo pelo Piauí, mas certamente se for ao Rio, a Telerge, a outros, você vai identificar personagens da vida pública nacional que começaram a partir de uma diretoria numa estatal de telefonia. Mas nessa mesma década de 90 havia uma geração de ouro que assumiu o sacrifício de pensar nas futuras gerações. Teve coragem de implementar o parágrafo 2º do artigo 218 da Constituição, que diz que tecnologia serve... Veja como a Constituição é pragmática. Tecnologia serve para a solução dos problemas brasileiros. Essa geração introduziu a emenda constitucional número 8, em 95, abrindo espaço para uma aliança entre poder público e forças privadas, diante do enorme desafio de colocar de pé um modelo de telecomunicação compatível com a grandeza do Brasil. Na sequência, 2 anos depois, tivemos a Lei Geral de Telecomunicações. Junto com a Lei Geral de Telecomunicações, o nascimento da Anatel. Judicialização contra o poder normativo da Anatel, a Anatel vence. A agência é montada e estruturada. E, numa janela de pouco mais de 20 anos, eu saio daquele posto telefônico em Nazaré do Piauí para o corpo diplomático de potências como China e Estados Unidos, transitando nos palácios em Brasília, disputando uma nova geopolítica, e o Brasil no centro do tabuleiro. É o gigante do 5G. Como é possível essa revolução? A partir dessa fórmula exitosa que acreditou na liderança da União,
que acreditou numa lei federal, que acreditou na técnica especializada e na capacidade institucional de uma agência reguladora. Mas tudo isso está em risco. E está em risco porque agora vem começando a ficar mais frequente uma nova jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, que pouco a pouco vai esvaziando a competência da União em temas de telecomunicação, fragmentando alguns temas e reputando os temas de direito do consumidor, e sendo o direito do consumidor permitindo que os entes políticos subnacionais passem a legislar a respeito. Um marco dessa discussão se deu em novembro de 2015, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que avaliava uma lei de Mato Grosso do Sul que tratava sobre instalação pelas operadoras de bloqueios de telefone celular no sistema prisional, no sistema penitenciário. O ministro Marco Aurélio diz: a competência de telecom é da União. O dispositivo constitucional é claro demais. Aqui não há exegese possível. Não estamos no campo interpretativo. 22.4, competência privativa, telecomunicação. O ministro Fachin submete um outro raciocínio. Diz: primeiro, precisamos compreender o federalismo brasileiro sobre a ótica de um federalismo cooperativo, onde União, Estado, Distrito Federal e municípios cooperam em proveito do bem comum. Nenhum de nós vai rejeitar isso. Claro que é extraordinária a cooperação. Na sequência diz: há um experimentalismo democrático. Cita o professor brasileiro radicado nos Estados Unidos, Mangabeira Unger. Um experimentalismo democrático, onde os entes subnacionais vão criando e construindo ideias, e isso pode ser bom para as telecomunicações. E o arremate: vamos enxergar as assembleias e as câmaras de vereadores, notadamente as assembleias, como laboratórios legislativos, que, produzindo leis, podem, de alguma maneira, contribuir para as telecomunicações no Brasil. A Procuradoria-Geral da República era contra, a Advocacia-Geral da União era contra, o ministro Marco Aurélio manteve sua posição, e o fato é que o ministro Fachin ficou vencido. Prevaleceu a declaração de inconstitucionalidade, mas aquela semente começou a reverberar no Supremo Tribunal Federal. A partir de um dado momento, o placar começa a ficar muito difícil. E, de repente, o cenário de hoje é que nós temos alguns casos onde se reconhece a competência da União e outros casos onde se entende que a competência é dos Estados, porque você está, em último caso, tratando de direito do consumidor. A tese do federalismo cooperativo, experimentalismo democrático e laboratórios legislativos, no meu modo de ver, e essa é a essência da minha apresentação aos senhores e senhoras hoje, ela enfrenta 3 problemas. O primeiro problema é um problema dogmático. A Constituição usa a palavra cooperação. Ela fala que estados, municípios, União, agentes públicos e agente privado precisam cooperar em proveito da cultura. Ela distribui competências concorrentes. Ela diz: em termos de saúde, União, Estado, município e Distrito Federal precisam estar juntos. Então, existe, de fato, temas de cooperação expressos na Constituição, temas de cooperação que são decorrentes ou até lógicos, repartição de receitas. O ICMS vai para um, o PIS/COFINS vai para o outro, o ISS. Então, existe cooperação também lógica, mas não pode haver cooperação contra a Constituição. Se a Constituição estabelece no inciso as 5 grandes grandezas que fazem uma nação: água, energia, informática, telecomunicações e rádio, como sendo de competência da União, não há campo para a cooperação da Câmara de Vereadores. Não há campo para a cooperação dos Estados. A Constituição diz que a competência é privativa da União para legislar e para executar a prestação do serviço. O segundo problema, que me parece
sempre respeitosamente, apresentável a proposta que disse, ministro Fachin é uma voz liderança, mas há colegas do tribunal, ministra Rosa, ministro Ricardo, que subscreve esse entendimento, em alguns casos. O segundo problema é uma própria negativa da experiência político brasileira recente, porque essa tese, Cristiano, ela traz um desprestígio à União, uma desconfiança da União, uma antipatia pela liderança da União, quando sabemos que sem união não teria havido estabilidade da moeda. A primeira vez que essa mesma geração de 90 enfrentou o monstro da inflação, a primeira pergunta era o que fazer com os bancos dos estados. Porque os governadores tinham se transformado em banqueiros, porque tinham ingerência político-partidária sobre os bancos estaduais. Daí a aquisição de todos eles, unidade a partir da União, e, então, políticas de cima para baixo de estabilidade da economia. Não foi graças a qualquer tipo de federalismo cooperativo. Se tivéssemos aguardado os estados, não teríamos vencido esse drama nacional. Vamos sair da estabilidade da moeda, vamos entrar em outra conquista, os programas de suporte àqueles que foram empobrecidos demais, chamamos de programas assistenciais, os governos ficam mudando o nome, já foi Bolsa Escola, já foi Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil. Quando que esses programas explodiram? Quando se tirou o prefeito da equação. Enquanto o cartão estava na mão do prefeito para que escolhesse quem iria cadastrar, o programa era tímido, o programa não realizava o bem comum. No momento em que se tira o prefeito, se coloca a Caixa Econômica Federal e o usuário com o cartão na mão, o programa deslancha. A história política recente não malquer a União. A história política recente deveria ser grata à União. Veja o caso do nepotismo, que o mesmo Supremo Tribunal Federal enfrenta. Como teríamos vencido o nepotismo se aguardássemos laboratórios legislativos dos estados, federalismo cooperativo? Nada disso teria ocorrido. O último ponto, e é quase que o arremate da minha fala, é que essa posição do Supremo de flexibilizar a competência privativa da União em temas de telecom, quando reputa haver o interesse do consumidor, ela desmantela a jurisprudência que assegura o direito à inovação tecnológica no Supremo. A jurisprudência que assegura um direito à inovação no Supremo é o radical oposto dessa tese. Vamos ver. ADI, ADPF 449, o chamado caso Uber. O que tivemos no caso Uber? Relatoria do ministro Luiz Fux. O que o município de São Paulo pensa do Uber na chegada? Ora, nós temos aqui um monopólio estabelecido, por previsão legal, o monopólio dos táxis. É claro que, a partir daqui, há cooperativismo. Desse cooperativismo há um associativismo. Do associativismo vem bancadas, a formação de parlamentares dedicado a pleitos da comunidade dos taxistas. Há, portanto, um grupo articulado, empoderado, preparado. Esse grupo não vai deixar o novo entrante chegar. Taxista, o que você acha do Uber? Ele pode entrar? Ele vai dizer que não pode. O que é que o Supremo faz no caso Uber? Quem ele escuta? A Câmara de Vereadores de São Paulo? A Câmara de Vereadores de Fortaleza, que foi um segundo caso? Não. Ele escuta o CAD. Ele vai ao CAD. Eu não quero saber o que o taxista pensa do Uber. Eu quero saber se, no médio e longo prazo, eu consigo estabilizar esse mercado de forma a beneficiar o consumidor. O CAD responde exatamente isso. Vamos ter flutuações, mas é importante que o novo entrante chegue a um quê de tecnologia. O modelo do táxi é próprio. Os governos vão criar corredores, vão manter benefícios fiscais. O táxi não vai acabar. Veja que, na sequência, vem o caso da tributação do software.
temos uma lei complementar do ISS, uma única lei, nacional, que regra todos os mais de 5.000 municípios brasileiros. Lei simples, lei fácil, alíquota mínima, teto de alíquota, o sonho de todo mundo que advoga uma reforma tributária que simplifique a vida do empresário. É a Lei Complementar 116. Software é serviço, ISS. Os estados vêm e dizem, software é uma mercadoria. Software é como uma carrada de telha, uma mesa, é ICMS. Daí o empresariado faz um cálculo. Hoje eu sou tributado pelo ISS, não é só questão de alíquota. A alíquota é a questão se vai ficar mais caro ou mais barato. É a simplicidade, a maneira fácil, é o baixo compliance tributário. Se prevalecer a tese do ICMS, o que vai ser de mim? 27 legislações, alíquotas variadas, interlocução com CONFAS, guerra fiscal. Vocês estão perdidos. O Supremo Tribunal Federal indaga o que os estados pensam a respeito. Não tem como indagar, porque os estados querem o ICMS. O Supremo vem e diz, é ISS. Veja o último caso, já me aproximo do final. Caso recente, ministro João Otávio. Se Vossa Excelência conhece esse caso emblemático. Relatoria do ministro Gilmar Mendes, ADI 6482, tratou do direito de passagem da Lei Geral de Antenas, o artigo 12. Então, vem um comando legal e diz, o progresso pede passagem. O desenvolvimento precisa passar. São tubos, são fios, é muita coisa. Se danificar, você paga. Você não pode obstruir vias de passagens, não dificulte a vida de um ciclista. Tudo isso está na lei. Mas a gratuidade é assegurada. Ora, o Supremo foi perguntar o que os estados pensavam disso? Teve federalismo cooperativo com os estados? Laboratórios legislativos? Os estados só tinham auto de infração. Bloqueio, embaraço. O Supremo foi ouvir aqui a Anatel, a agência montada, estruturada, servidores públicos de boa fé. E a Anatel disse, se vocês derrubarem isso, será terrível para a inovação tecnológica de um país que está ali na iminência de um leilão do 5G. Terrível. Veja que, portanto, não me parece haver razão para qualquer tipo de mal-querer a esse modelo que a geração de 90 nos legou. Em temas de desenvolvimento, não faz mal a União liderar. Aqui e acolá lembramos dos Estados Unidos, mas é porque os Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos tem pena de morte num estado e não tem no outro. É um federalismo forte. É verdade. Mas não se esqueçam, no momento de crise, de grave crise, quando os americanos se empobreceram, quando a vida era tão dura quanto a nossa, foi o New Deal que salvou aquele povo. E o New Deal era um programa da União. Foi um presidente que conseguiu, de alguma maneira, imprimir uma agenda. Portanto, senhores, senhoras, eu arremato apenas com um último juízo, senhor presidente, João Otávio, meu estimado colega, Cristiano Cousan, a respeito dessa ideia de que competências da União, em alguma medida, por mais singela que seja, por mais de boa-fé possa ser, elas podem ser entregues aos estados pelo federalismo cooperativo, pelo experimentalismo democrático ou pelos laboratórios legislativos. Veja que no mesmo artigo 22, que diz que a competência privativa para legislar sobre telecom é da União, ele também diz, no mesmo 22, que é competência privativa da União legislar sobre direito processual. Mesmo artigo. Mesmo artigo. Vem uma lei no estado do Maranhão. A lei muito bem intencionada. Muito bem intencionada.
mulheres que forem vítimas de violência doméstica terão preferência na tramitação processual. Não se nega a boa-fé, o bom propósito da ação. Isso chega no Supremo. Supremo, os estados estão querendo legislar sobre processo. Os estados estão querendo estabelecer preferências processuais. Vamos de federalismo cooperativo? Vamos de experimentalismo democrático? Vamos de laboratório legislativo? Ver no que vai dar? O Supremo derrubou imediatamente a lei. Porque o Supremo sabe o preço da disfuncionalidade. O Supremo sabe que ele vai, num dado momento, perder a maneira de gerir com unidade o processo civil brasileiro. O Supremo não quer para ele isso. Veja que tivemos o segundo caso, criação de vara especializada sobre crime de organização criminosa. Extraordinária ideia. O Supremo derrubou. Não quer para ele, porque ele precisa de unidade, ele precisa de baixa disfuncionalidade. Ele tem todo um poder judiciário como órgão de cúpula para ver funcionando bem. Último caso. Veja que lei interessante, São Paulo, Cristiano. Interrogatório do réu por videoconferência. Hoje, extraordinário, sabemos disso, extraordinário. Veja o preço, o custo, a eficiência. O Supremo vem e diz, é processo. Não bote a mão em processo. Eu não quero que cada estado estabeleça uma forma própria, criando ilhas isoladas a respeito de maneiras de fazer interrogatório. Então, veja que o próprio Supremo não quer para ele essa disfuncionalidade. Uma vez chamado, convidado ao meu arremate pelo nosso presidente João Otávio de Noronha, eu fecho, presidente, fecho de fato, dizendo: somos extraordinariamente gratos à geração da década de 90. Reformou muita coisa, acreditou numa fórmula simples que trouxe extraordinário progresso, todo ele associado ao direito à inovação. Eu penso que o desafio da geração presente é não desmantelar tudo o que foi feito, somar esforços, acreditar na fórmula e seguir perseverando por esse direito à inovação. Muito obrigado, pessoal.